Vamos começar usando a sombra marrom camurça para poder criar esse fundinho no canto externo. Sempre em movimentos circulares e vai subindo e descendo sempre em movimentos circulares. Esse esfumado ele não vai para o canto interno, ele é um esfumado mais marcante, mas que fica concentrado ali no canto externo mesmo. Observem que eu vou esfumando com a mão sempre leve, eu não apliquei mais produto, foi somente aquela vez. Agora sim eu estou reaplicando um pouquinho mais de sombra e continuo fazendo movimentos circulares até eu perceber que a sombra está bem esfumada e tem um acabamento bem bonito para a gente passar para a próxima sombra. Aplico agora a sombra Tooth Candy opaco com outro pincel, tá? Esse já é o 135 da Dye Makeup todos. E vou fazendo o mesmo processo, esfumando em movimentos circulares até atingir o tom da sombra e o efeito que eu quero, sempre com a mão muito leve, para que o acabamento fique bonito. Torno a reaplicar um pouco mais de sombra e continuo com os movimentos circulares, indo sempre ao redor, fazendo esse canto externo mais arredondado. Vocês podem ver que ele está bem redondinho, até na metade do olho. Agora com a sombra Dália opaco, também ainda contém 1 grama, eu vou depositando com o pincel de cerdas naturais do cantinho interno, encontrando ali até a metade do olho. Eu concentro bastante cor, porque essa sombra vai ser a nossa estrela da maquiagem, né? Ela vai ser aquela sombra que vai dar maior destaque, né? Que vai ser a sombra principal. E toda vez que eu aplico essa sombra, eu volto com o pincel da sombra anterior e vou tirando essa marcação ali do meio. Ele tá sujo com a sombra Tooth Candy opaco. E depois eu volto reaplicando, reforçando ainda mais essa cor principal, porque eu quero que ela fique bem viva e bem destacada mesmo. E após isso faz o mesmo processo. Sempre que você aplicar uma sombra, você vem com o pincel da sombra anterior. É por isso que você não pode usar apenas um pincel. Em seguida eu vou usar a sombra Blackout da Urban Decay com o pincel réplica do E36 da Sigma. Antes eu deposito um pouquinho de pó, esse pó aí é o pó translúcido, na verdade pó pálido da Catherine Hill. Primeiro eu venho depositando mesmo esse preto para dar bastante concentração nesse canto externo. Como vai ser uma maquiagem mais marcante, com o canto externo mais marcante, a gente tem que depositar, deixar um pouco mais escuro. Eu vou depositando bastante preto, mas esse preto não vai ficar assim, tá, gente? Eu estou depositando somente para criar um fundo por enquanto. Deposito bastante essa sombra preta, eu já estou com o pincel 132 da Dye Makeup. Primeiro eu usei o E36 para depositar e depois venho com esse pincel, o 132, e um pouquinho da sombra Tooth Candy opaco e vou esfumando essas bordas do preto. Por enquanto eu estou criando o fundo, tá? E depois eu vou tornar a reaplicar o preto, porque aí ele vai ficar do jeito que eu colocar aí depois. Continuo esfumando as bordinhas, é muito importante que não tenha marcações, tanto externo quanto esse meio, principalmente. E agora sim, com o pincel 132, continuo depositando a sombra preta. Já não é com aquele pincel que dá muita concentração. Esse aqui já vou aplicando meio que esfumando, porque esse canto externo já vai ficar assim. Passamos para o delineador 77 da Inglot. Eu vou fazer um traço não tão grosso e nem tão fino, mas que deixe um pouquinho mais marcante essa maquiagem. Não pode ser tão delicadinho, porque a gente quer uma maquiagem um pouco mais viva, que ela apareça mais. Se eu colocar uma coisa muito delicadinha, vai ficar um pouco apagado. Então, vou fazendo aí um traço mais grossinho, aplicando com esse pincel. Esse pincel aqui, muita gente pergunta, ele é do kit Ovone de 29 pincéis. Tem lá na loja Paletas, Pincéis e Cia. Depois de aplicar o delineador em gel, eu venho selando ele com esse delineador líquido da Natura Aquarela. É um delineador bem pretinho, mas que não é à prova d'água. Se você for selar um delineado, você tem que ter cuidado para não selar nos cantinhos onde tem contato com a lágrima, tipo o cantinho interno e muito ali no canto externo. Tá? Mas dá para trabalhar com ele sim, é só ter um pouco mais de precaução. Depois disso eu torno a reaplicar um pouquinho mais da sombra preta para meio que cobrir esse delineador, porque ele é bem preto mesmo. Apesar da sombra preta da Blackout ser super escura, ele ainda é mais escuro. Agora com o Fix Plus eu dou umas borrifadinhas sobre o olho e a gente vai depositar esse glitter aí, que é o Violeta Iris da Bitarra. E com um pincelzinho de cerdas naturais, pincelzinho de esfumar mesmo, eu venho depositando levemente, dando triscadinhas sobre a pálpebra dela, tá? Não vou usar um pincel mais achatado, porque acaba levando muito mais produto do que eu quero. E depois torno a retocar o delineador líquido. Eu poderia até ter feito isso depois, mas você aí faz do seu jeitinho. O importante mesmo é que esse delineador fique bem pretinho,
e que fique tudo perfeito. Eu tô colocando um cílio postiço, esse cílio é do AliExpress, é tipo aquele ao natural da Kiss New York, bem simplesinho mesmo, bem delicado, já que ela tem muito cílio natural. Então, como o cílio dela é bem cheio, não precisava ter mais volume. Eu quis colocar um cílio fininho, só que mais longo. Queria trazer só alongamento para o cílio dela. E fui colocando aí, e após isso, já passei o delineador, acabei nem mostrando. Estou fazendo a parte inferior dos olhos. Essa sombra que eu estou usando aí é a Tooth Candy Opaco, nosso segundo marrom que a gente usou. E vou aplicando em todo o contorno, do canto externo ao canto interno. Eu fiz a aplicação da primeira sombra com o pincel lápis esfumando e depois venho aplicando a segunda sombra, que é o marrom camurça, com um pincelzinho um pouco mais preciso, tá? Bem rente aos cílios inferiores mesmo. Concentra bastante cor, para depois a gente começar a aplicar a nossa sombra preta. Tô aplicando um lápis nude, esse é da Maybelline, na linha d'água dela, para aumentar um pouco, abrir um pouco mais o olho, já que ela tem os olhos um pouquinho menor e mais arredondados. Eu vou colocando aí bem na linha d'água, mas você pode colocar outro lápis se você quiser. E agora sim, depois de ter aplicado o lápis, é que eu venho com a sombra blackout, colocando bem rente aos cílios inferiores, para deixar tudo bem pretinho, para quando a gente aplicar a máscara, ficar um olho bem bonito, com um acabamento bem feitinho. Se você quiser fazer esse acabamento embaixo aí com o delineador em gel, é só passar como se você estivesse aplicando um lápis e esfumar ele. Máscara de cílios nos cílios inferiores, eu acabei não mostrando, mas eu apliquei nos cílios superiores também, para unir os naturais nos postiços. E tô aplicando bastante máscara nos cílios inferiores. Ela tem cílios bem longos, assim, não exatamente longos, né? Os inferiores são longos, mas os superiores eles são mais volumosos. Então, quando você passa bastante máscara, dá aquele efeito de cílio postiço mesmo. Eu tô retocando aí o blush. Eu usei esse, é tipo um bronze o Vult Soleil da Vult, né? E tô aplicando um pouquinho aí, só para vocês verem como eu fiz. Não mostrei a preparação de pele, porque já tem vídeo de preparação de pele aqui no canal. Tô aplicando esse bronze da Ruby Kiss como iluminador para pele negra, mas se você quiser assim que tenha um efeito mais potente, é bom colocar um fixadorzinho, um Fix Plus no pincel ou nele mesmo e passar o pincel e depois vir aplicando sobre a pele, porque aí sim vai dar um efeito bem forte, bem brilhante mesmo. Ou se não, fazer um fundo com outro iluminador e depois dar o acabamento por cima com o mais dourado. O batom que eu usei nela foi o rosa estonteante da Eudora e a maquiagem ficou linda, eu gostei bastante do resultado. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Step